Fala pessoal, Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente esconde, né, essa bottom tab bar aqui em algumas telas específicas, né? A forma mais comum, né, pessoal, é você ir na tela específica aqui na tab screen, né, e colocar aqui a opção de não exibir a tab bar. Mas às vezes você quer exibir na tela principal, mas quando a pessoa clica em alguma outra tela aqui dentro, aí sim você não quer exibir. E aí que começa a ficar um pouco mais complicado, mas nesse vídeo aqui eu vou explicar aqui uma maneira de fazer isso. Bora lá para mais esse vídeo. Então, pessoal, o mais comum, como eu já falei, né, é você colocar aqui direto na tela aqui, digamos assim, em cada screen você coloca um option, você coloca tab bar visível e coloca falso. E o que você vai fazer? Quando eu clicar aqui, por exemplo, na tela de boletos aqui, ó, ela sumiu a minha tab bar. Mas isso aqui para mim não me atende, né? Eu não quero fazer dessa forma. Eu quero que quando eu entro em uma tela específica dentro de alguma das minhas telas da tab bar, aí sim eu esconda a minha tab bar, né? Então aqui, ó, vocês vão ver que, por exemplo, que já tem algum comportamento assim em serviços, por exemplo. Eu clico aqui em abrir um ticket, um suporte, ó. Aí sim, ele sumiu a minha tab bar. Quando eu volto, ela está aqui de novo. Cliquei aqui, ele sumiu, você vê que ela está descendo ali, né? A tab bar ela desce. Eu clico em vistorias, por exemplo, aqui ele está subindo a tab bar. E como é que eu faço isso, pessoal? O primeiro passo é você colocar uma opção genérica, né? Aqui no próprio Navigator, ó, eu tenho a opção de colocar tab bar visível e aqui eu coloco true ou false. Então se eu colocar false aqui, por exemplo, aí minha tab bar não vai estar visível em nenhuma das telas, né? Isso aqui é uma configuração genérica, né? Normalmente você coloca isso em par com habilitar os gestos para rolar para lateral para trocar de tela, mas não é o nosso caso aqui. Então o que eu fiz? Eu criei uma função que é isTab bar visível. Essa função eu pego a minha rota, que é a tela que eu estou agora, né? Carrega algumas outras informações nessa rota, nós vamos ver. E eu passo ela como parâmetro. Ou seja, essa função aqui, uma hora, dependendo da rota, ela vai me devolver falso ou true. A minha função está aqui em cima. Então, o route name, eu vou pegar o nome da minha página atual. Então, às vezes, quando você está trocando de rota, né? Essa rota aqui vem como undefined. Então, por isso que eu estou olhando, olha, route.state existe, ou seja, ela não é undefined. Se ela for undefined, né, pessoal, ela vai cair na minha segunda condição, né? Então, eu passo como parâmetro minha home. A home, ela está incluída nesse array aqui? Não. Se ela não está incluída, quer dizer que esse array aqui, esse retorno meu aqui, ele vai retornar o contrário do include. Se ela não está incluída, então ele vai retornar true. Não sei se deu para entender. Esse contrário aqui significa o resultado que esse includes aqui me der, eu vou invertê-lo. Beleza? Então, por exemplo, esse array aqui inclui a palavra home? Não. Então ele vai retornar true, porque aqui eu estou retornando o oposto do resultado da minha função includes, tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque tem muito mais rotas aqui na minha aplicação que eu quero exibir a tab bar do que as que eu não quero exibir a tab bar. Por exemplo, se eu fizesse ao contrário aqui, olha, tirasse esse sinal de exclamação, eu teria que colocar aqui o nome de todas as rotas onde vai incluir a minha tab bar. Então não são só essas quatro, né, pessoal? Aqui dentro de imóveis, por exemplo, eu tenho os filtros, eu tenho os detalhes dos imóveis, eu tenho várias outras opções, da mesma forma no boletos, né? Eu tenho aqui os boletos quitados, os boletos ativos, eu tenho como ir no detalhes do boleto, baixar, copiar. Então são várias rotas que eu tenho aqui dentro. Então é muito mais fácil eu colocar aqui as rotas que eu não quero exibir. Então é por isso que eu coloco essa exclamação aqui. Então aqui, se ele tiver undefined, ou seja, se eu não souber a rota que eu estou, ele vai retornar home. A home não está aqui, então ele vai exibir a minha tab bar. Beleza? Agora, se eu tenho uma se eu já conseguir carregar minha tela e esse state aqui ele vai me retornar uma rota, eu vou pegar a rota no nome, no index desse state .name e desse índice, então a rota, o global, a rota global da minha aplicação, que é o route.stat.route, ou seja, todas as minhas rotas estão aqui. No índice
desse index, ou seja, o meu index atual que eu estou buscando aqui, eu vou pegar o nome. Ou seja, quando eu estou aqui, por exemplo, em serviços, eu vou pegar o stack serviço e ele vai me retornar, por exemplo, esse nome aqui, olha. Stack ou home serviços ou tickets, por exemplo, ou stack vistorias. Quando eu clicar aqui nessa stack vistoria, ele vai ver, olha, esse nome está nesse array. Se ele está nesse array, eu vou retornar um falso. Se eu retornar um falso, automaticamente aqui ele vai ficar falso aqui e vai esconder minha tab bar. Simples assim. Então eu cliquei aqui, a minha barra escondeu. Então, pessoal, se eu quiser adicionar mais telas a meu array aqui, né, como se fosse minha blacklist, digamos assim, eu posso adicionar, por exemplo, olha, eu vou adicionar aqui detalhes de boleto. Ou seja, quando eu clicar na tela detalhes do boleto, então eu vim aqui em boletos, ó, ele continua exibindo a tab bar. Se eu clicar aqui em detalhes, ele sumiu a tab bar. Quando eu voltar, a tab bar voltou. E se eu quiser voltar ela, né, para continuar aceitando exibir a tab bar, eu tiro ela aqui da lista. Quando eu clicar aqui em detalhes do boleto, a tab bar continua. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Até a próxima. Fui!